Oi, pessoal. Aqui é a professora Roberta, mais uma aula de biologia e a aula de hoje sobre o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular também é conhecido como sistema circulatório e ele é responsável pelo transporte de substâncias pelo corpo. Substâncias, por exemplo, aí, nutrientes, hormônios, o oxigênio, gás carbônico, excretas e células de defesa. Tá? Além disso, ele também colabora na homeostase e na manutenção da temperatura corporal, certo? O sistema cardiovascular humano, ok? Ele é do tipo fechado. O que quer dizer isso? O sangue só circula no interior de vasos sanguíneos, certo? Ele não sai para áreas como lacunas, não. Ele fica apenas dentro de vasos sanguíneos. Também é do tipo, daquele que apresenta circulação dupla. Por que dupla? Porque o sangue passa 2 vezes pelo coração. Você repara aí na imagem, que ora o sangue passa vermelho. Por que vermelho? Porque a gente chama de sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. E ora ele passa azulzinho, é venoso, então é o sangue rico em gás carbônico. E é completa, a circulação do nosso sistema é do tipo completa. Por quê? Porque dentro do coração não ocorre a mistura de sangue arterial com venoso, tá? Temos septos que separam bem esse coração, não ocorre mistura nenhuma, certo? Sistema cardiovascular humano, então, ele é composto pelo coração, certo? Pelos vasos sanguíneos, que se encarregam aí de transportar o sangue. Certo? Então, vamos ver um por um agora. Os vasos sanguíneos, Então, o sangue que vai do coração para os tecidos, ou vice-versa, dos tecidos vai para o coração, é transportado pelos vasos sanguíneos. E aí nós temos vários tipos de vasos que variam de acordo com a espessura das paredes e o calibre, ok? Então, quais são esses vasos sanguíneos? Um deles, as artérias, tá? São grandes vasos de parede espessa, com grande resistência à alta pressão vascular a que estão submetidas. Por quê? Porque elas recebem o sangue direto do coração. Então, elas têm que realmente ser resistentes. A maior artéria do corpo humano, você já deve ter escutado, a aorta. As artérias menores são ramos da aorta, ela vai se ramificando, certo? Conforme essa artéria vai se ramificando, ela vai produzindo ramos menores. E as paredes, então, vão ter musculatura bem desenvolvida também, certo? Mas elas são mais fininhas, são as arteríolas, como foi em destaque agora, tá? Outro tipo de vaso sanguíneo, os capilares sanguíneos. São vasos de parede bem fina, tá bom? A gente vai falar sobre ele mais pra frente. Depois, as veias e as vênulas, tá bom? As vênulas são vasos de parede fina que recebem sangue sob baixa pressão. Veja que ele está recebendo do capilar, não tem quase pressão, certo? E conforme ela vai aumentando o seu calibre, e se tornando um ramo só, passa a se chamar veia, tá bom? Que também tem parede fina, também recebem sangue sob baixa pressão, levando esse sangue agora para o coração, para fazer agora as trocas gasosas devidas e mandar esse gás carbônico em excesso para fora, tá bom? Vamos ver vaso por vaso agora com maiores detalhes, tá? As artérias. As artérias, então, elas levam sangue do coração para os tecidos, certo? Então, nós falamos que são vasos sanguíneos eferentes em relação ao coração. Então, vasos que saem do coração e levam sangue para o corpo, artéria. Elas têm uma parede relativamente espessa, sim, e essa parede é formada por 3 camadas de tecido. Cada camada a gente chama de túnica, tá? Então, túnica interna, túnica média, túnica adventícia. Túnica interna é a mais interna mesmo, que está por dentro, que tem contato direto com o sangue. Também a gente chama de endotélio. E é formada por uma única
camada de células achatadas, certo? Então, você pode tanto falar túnica interna como simplesmente endotélio. A camada intermediária, certo? Que a gente chama de túnica média, ela é formada por tecido conjuntivo elástico e tecido muscular liso. E a camada mais externa, que a gente chama de túnica adventícia, ela é constituída por tecido conjuntivo fibroso. Apresentam movimentos de pulsação, certo? Isso daí vai colaborar com o transporte sanguíneo, né? Com essa eficiência, essa rapidez. Então, quando a musculatura da parede arterial se contrai, seu diâmetro interno diminui. E o relaxamento da musculatura arterial leva ao aumento do diâmetro interno da artéria. Então, essa contração, esse relaxamento, né, vão ajudar aí a controlar essa pressão do sangue, que aí, de acordo com a região do corpo, né, vai exercer essa pressão, tá? As artérias que partem aí do coração, elas vão se ramificar, né, e progressivamente elas vão se modificando, né, em artérias menores, para atingir todas as partes do corpo. Então, ela vai ficando cada vez mais fina. Então, nos órgãos, nos tecidos, os finíssimos ramos terminais das artérias, a gente chama agora de arteríolas, tá bom? Elas são finas. E vai, né, afinando mais ainda para finalmente virar capilar sanguíneo. Mas enquanto for esse diâmetro intermediário, nós chamamos de arteríola, apresenta essa capacidade de contração e está levando o sangue do coração para os tecidos, certo? Então, tem na imagem aí uma arteríola humana e dentro, né, você pode observar os glóbulos vermelhos, tá bom? Mostrando que cabem realmente, né, vários glóbulos vermelhos, certo? E esses glóbulos vermelhos, eles têm mais ou menos 8 micrômetros de diâmetro, tá bom? Então, o diâmetro dessa arteríola é grande até, né? Para caber tantos glóbulos vermelhos ali dentro, né? Então, essas são as artérias, tá bom? Perceba aí, estude com relação à direção, tá? O transporte de sangue do coração para os tecidos e o quão forte é essa musculatura. Lembra que ela tem que ser forte e resistente para suportar a pressão sanguínea, porque ela recebe sangue diretamente do coração. Tá? Imagina o coração bombeando sangue aí. Esse vaso tem que ser super resistente, tá? Para não ocorrer aí nenhum rompimento, certo? Próximo grupo aí de vasos sanguíneos são as veias, tá? Elas fazem o trajeto contrário das artérias. Elas levam sangue dos órgãos e dos tecidos para o coração. Então, agora a gente fala que são vasos aferentes, certo? A parede das veias também é constituída aí de 3 tecidos, tá bom? Do mesmo jeito, tem as 3 túnicas, tem a túnica interna, a túnica média, a túnica adventícia, porém com uma diferença, tá? As túnicas média e adventícia, elas são menos espessas. Então, tem um diâmetro mais fino aí e a resistência desse vaso sanguíneo é menor. Não tem pressão, né? Não precisa aguentar a pressão do sangue, porque ele faz ao contrário, está levando para o coração. Então, pode realmente ser menos resistente. Não apresentam movimentos de pulsação como as artérias, tá? Então, o que acontece agora? Um problema surge, né? Porque muitas vezes esse sangue precisa subir, tá? Veia não é só para subir o sangue, tá? Pode ir veia pro braço, né? Levando o sangue do braço para o coração, veia da cabeça para o coração, então ela vai fazer o sentido de descer, né? Mas imagina aí o problema, né? Que surge para subir. Se não tem pressão, esse vaso sanguíneo não apresenta pulsação. Como que vai subir? Né? Vencer a gravidade não é uma coisa simples. Então, no interior das veias, e apenas delas, tem válvulas, tá? Muito importantes.
A função dessas válvulas é impedir o refluxo de sangue e garantir sua circulação em um único sentido. Então, sangue subiu, passou por essa válvula, ele não desce mais. Ele precisa esperar o próximo, impulso aí do sangue que está chegando para ir empurrando ele para cima. Só que é muito rápido, é muito eficiente, né? Não há uma parada, né, de fato. Mas o sangue que está subindo segue subindo, ele não vai descer, certo? Essa válvula vai fazer esse processo de impedir, certo? Esse refluxo. Conforme essas veias também vão, né, sofrendo aí um afinamento, né, porque vai se ramificando, elas passam a se chamar vênulas, ok? Por fim, olha só, a gente tem aqui um esqueminha mostrando a importância dos músculos esqueléticos colaborando aí para impulsionar esse sangue. Por quê? A veia não tem contração, certo? Mas ela tem válvula. Então, olha a localização das válvulas ali. Conforme ocorre contração do músculo esquelético, lembra que o músculo esquelético está sempre preso aí aos ossos, permitindo o movimento, ele dá uma espremidinha, né, nessa veia, e aí impulsiona esse sangue para cima, empurrando ele, né, passando por essa válvula e fazendo ele subir, ok? Então, existe aí uma participação importante dos músculos, e aí você vai lembrar das recomendações de prática de exercícios físicos para manutenção da saúde sanguínea também, tá bom? Porque aí você não deixa acumular sangue, né, nessas válvulas. Pessoas que têm, por exemplo, distensões dessas veias, porque o sangue acabou ficando acumulado, principalmente nessas válvulas, você tem problemas de varizes, né? E a gente sabe que uma das maneiras de se prevenir é fazer atividades físicas regularmente, certo? O último grupo, né, de vasos sanguíneos aí são os mais finos de todos, certo? Eles têm um diâmetro aí microscópico e eles são a comunicação, né, entre uma arteríola e uma vênula. Lembra que a arteríola é uma artéria mais fina, né, que vai sofrendo aí a ramificação e ficando cada vez mais fina, até se ligar aos capilares, e a vênula que vai levar esse sangue para o coração, né, que vai se ramificar e vai ser chamada de veia depois. Nós temos vasos sanguíneos, olha, em quase que todo o corpo humano, certo? Tem pouquíssimas regiões que não tem vasos sanguíneos do tipo capilares, tá? A gente estudou lá com relação à pele, a camada mais superficial dessa pele é formada por células mortas. Por quê? Porque ali não chegam capilares, mas é uma camada muito fina, tá? Então essa parte não tem, mas as outras partes do corpo nós temos, né? E, olha só que interessante, nenhuma das nossas células, certo? Tirando essas daí que já estão mortas, né? Que vão se descamar, elas estão a mais de 130 micrômetros de distância de um capilar sanguíneo. Dada a importância desse vaso sanguíneo em levar nutrientes, levar oxigênio, tá? Tirar o gás carbônico, eliminar as excretas, certo? Então, a parede dos capilares é a mais fina de todas, certo? É simplesmente aquele endotélio. Lembra que a artéria e veia tem 3 camadas, mas a interna é um endotélio? Então, aqui é só endotélio. É uma única camada de células formando esse vaso sanguíneo. E na imagem você pode ver que esse vaso sanguíneo é tão fino que ele é praticamente do mesmo tamanho que o glóbulo vermelho. Então, muito fino, certo? As células da parede, dos capilares, têm espaços entre elas. E nessa imagem você consegue perceber isso. Por esse espaço, consegue sair um pouco de líquido sanguíneo. E esse líquido a gente chama de líquido tissular. E é esse líquido que vai banhar as células, vai levar o oxigênio, vai levar os nutrientes, certo? E a célula faz o quê? Vai fazer o contrário. Vai eliminar o gás carbônico, vai eliminar a excreta que ela tem ali dentro, vai jogar nesse líquido tissular e aí o vaso sanguíneo absorve esse líquido tissular e continua o seu trajeto para eliminar do corpo, certo? Essa troca, né, muito importante e é sempre
no capilar sanguíneo que ocorrem as trocas gasosas, tá? Em qualquer área do corpo. É esse vaso sanguíneo que permite a nutrição, tá bom? Permite a absorção, ok? Eliminação de resíduos da célula, resíduos do organismo, tá? Então, ó, só para fechar esse conteúdo, certo? Um resuminho. As artérias, lembra, né? São os vasos que levam sangue do coração para os tecidos, certo? Uma artéria vai se ramificar em artérias menores, que nós chamamos de arteríolas, que vão se ramificar mais vezes até chegar em capilares, certo? É através dos capilares e só através deles que ocorre a troca de substâncias entre, né, com os tecidos, ok? A parte final dos capilares é do tipo venosa. Por que venosa? Porque recolheu substâncias que a célula está eliminando, principalmente gás carbônico. Vários capilares, então, se unem e agora vão formar uma vênula, certo? As vênulas vão se unir e vão formar uma veia, que vão levar o sangue de volta ao coração, ok? Então, próxima aula, nós vamos para outro integrante do sistema cardiovascular, que é o coração, certo? Até mais, pessoal!